Neste painel nós vamos olhar para uma vertente que é transversal a tudo quanto aqui foi discutido hoje e vai continuar a ser discutido, que é esta questão do investimento e esta questão do crescimento económico via também as exportações. Para isso temos um painel de luxo para a nossa conversa, o engenheiro Ângelo Ramalho da EFASEC, que tem mais de 25 anos de experiência no setor energético. Temos o engenheiro Diogo da Silveira, também presidente de uma das maiores empresas, penso que é a terceira em termos de exportação, em termos de volume de exportação nacional, e o Dr. Pedro Reis, que já muito trabalho desenvolveu nesta área, tendo encabeçado uma mudança dramática desta instituição que era a ICEP, numa fase que era tão crucial para o país, procurar crescimento lá fora. Eu vou dar um bocadinho o mote a esta conversa, tocando aqui em alguns pontos que têm vindo a ser discutidos aqui na plataforma, no que toca a esta vertente da internacionalização e do investimento. A grande vantagem disto ser feito num fórum fechado, como é este fórum, é que podemos falar sem grandes rodeios. O tema do investimento e o tema da internacionalização é um tema crucial para o país, por uma razão muito simples. Dado o nosso nível de dívida atual e dado o problema que nós temos no passado deste crescimento económico que nós tivemos doméstico ser muito fomentado pela dívida, nós não vamos poder voltar a repetir a receita. E, portanto, para crescermos daqui para a frente, ou fazemos através de investimento, esse tal investimento inteligente e seletivo e produtivo, ou fazemos também através da internacionalização das nossas empresas. Não vamos continuar a conseguir crescer com o mesmo modelo com que crescemos até aqui. Portanto, é crucial para a nossa economia a capacidade de, um, atrair investimento para Portugal e, dois, ser capaz de fomentar esse mesmo crescimento lá fora das nossas empresas que cá estão. Agora, não nos enganemos, porque o quadro geral, o quadro macroeconómico lá fora, nestas duas áreas, é um quadro de guerra total e absoluta. Competir por espaço lá fora, num mercado tão competitivo e aberto como o nosso hoje em dia, é um trabalho muito duro para as empresas, muito duro para os Estados. O mesmo se passa no que toca à captação de investimento internacional. Os principais emissores de investimento internacional lá fora, durante muitos anos o Japão, os Estados Unidos, hoje em dia a China também, aqui na Europa temos o caso da Alemanha, são extremamente visíveis e todos os países competem por esse mesmo investimento. E é uma luta feroz e dura. Os acordos comerciais que existiam entre as várias regiões, que permitiam as trocas, são muito bonitos no papel e permitem pautas aduaneiras comuns entre as várias regiões, mas são extremamente difíceis de aplicar na prática e as nossas empresas sofrem uma concorrência absolutamente extraordinária. São muitas as barreiras, são muitas as contrapartidas exigidas aos países e às empresas para entrar em determinado mercado e, portanto, essas empresas têm músculo e os Estados estão preparados para fazer face a esse embate, ou vamos ter aqui um problema muito complicado, porque o mundo não é propriamente um mundo muito cor-de-rosa. No que toca ao comércio externo, obviamente a União Europeia, que absorve cerca de 70% das nossas exportações, é uma exceção. De facto, poder vender produtos aqui ao lado em Espanha, da mesma maneira que nós vendemos na Polónia ou na Irlanda, é absolutamente extraordinário e só um empresário que tem que colocar os seus produtos nos quatro cantos do mundo é que percebe as vantagens de ter uma União Europeia, mas se eu quiser ir para a Colômbia vender pera rocha, eu já tenho um problema, porque na Colômbia vão-me exigir um certificado fitossanitário de uma mosca que só existe em Portugal, mas que não existe em Espanha e, portanto, eu para vender pera rocha para a Colômbia, se calhar tenho que ir através de Espanha e metê-la nos contentores que saem de Espanha. Portanto, o quadro em si é um quadro extremamente competitivo. No que toca à União Europeia, que absorve 70% das nossas exportações, nós aí temos sorte. Agora, quando olhamos para o caso do investimento, a concorrência ainda é mais desleal. E aí é muito feroz a concorrência pela captação de investimento e a concorrência desleal no sentido em que o principal fator para a atratividade do investimento é o retorno. Ou seja, se uma empresa está a procurar investir num determinado país, ela está a fazê-lo com base no retorno que vai ter nesse mesmo investimento. E a concorrência desleal porquê? Porque há países que praticam graus de incentivos e, sobretudo, taxas fiscais que são absolutamente incomportáveis para países como o nosso. E, neste caso, a União Europeia já não é exceção. Nós, quando olhamos para a própria União Europeia, nós vemos que existe uma enorme disparidade fiscal. Nós não conseguimos concorrer contra uma Irlanda, ou contra um Luxemburgo, ou contra uma Holanda, por exemplo, na política de dividendos. E quando uma empresa multinacional procura investir, aquilo que procura, de facto, é um retorno desse mesmo investimento. Mas há outros fatores no investimento, e iremos seguramente ouvir a opinião disso hoje, que determinam que ele se coloque num país ou noutro. E um desses principais fatores tem a ver com o talento e tem a ver com a inovação. E aí Portugal, de facto, tem dado cartas. Nós não conseguimos concorrer de igual para igual com uma Irlanda ou com o Luxemburgo no que toca os impostos, e veremos um bocadinho mais à frente se isto se deveria manter ou não,
Mas claramente no que toca ao talento e no que toca à investigação e no que toca ao desenvolvimento, Portugal tem feito um trabalho absolutamente extraordinário. Olhando agora para o caso português mais em concreto e olhando nesta questão que tem a ver mais com o comércio externo. Portugal passou nos últimos tempos por uma situação extremamente delicada do ponto de vista financeiro. Mas quando nos abstraímos daquilo que aconteceu nos últimos anos em Portugal, devido aos exageros do passado, e nos abstraímos desse facto e olhamos para aquilo que foi a microeconomia, nós percebemos que as empresas mudaram radicalmente o seu paradigma. Nós tivemos uma autêntica revolução silenciosa no que toca às empresas. Os empresários, ao perceberem que o seu mercado doméstico tinha colapsado, rapidamente começaram a fazer as malas e ir lá para fora. E nós passámos de ter uma economia que tinha como exportações um peso próximo dos 28% do PIB, para uma economia que hoje em dia tem cerca de 42% do PIB, explicado pelo retorno que tem da colocação lá fora dos seus produtos. E isto é absolutamente notável. Notável porque é um caminho que altera dramaticamente aquilo que foi a economia portuguesa durante anos, que era uma economia que produzia internamente para consumo interno, para uma economia que começa progressivamente a abrir o seu grau de internacionalização e a depender cada vez menos do mercado doméstico e do mercado externo. Este crescimento das exportações tem-se mantido a um ritmo elevado, cerca de 5% ao ano, e se este ritmo se mantiver, em cerca de 5 anos nós estaremos a ter metade da nossa riqueza criada explicada por fatores externos, o que diminui drasticamente aquilo que é a nossa dependência. É um quadro simpático quando olhamos para o nosso historial, mas há muito melhor na Europa. Enfim, olhamos para a Irlanda e 110% do PIB é exportações. Obviamente eles têm whisky, nós temos vinho do Porto, e isso ajuda muito as exportações irlandesas, mas 50%, apesar de ser um valor extraordinário para a nossa economia, é um valor que ainda está muito abaixo daquilo que nós podemos conseguir exportando lá para fora. Essa revolução silenciosa observou-se a vários níveis. Há um dado, quando nós desagregamos aquilo que são as nossas exportações, que é interessante e permite-nos entender muito bem o que é que está a acontecer no tecido mais microeconómico. Quando olhamos para o volume total de exportações de bens, temos sempre a tendência a pensar que há 10 empresas que são responsáveis por 80% do volume das exportações. E isso não é verdade. Quando nós olhamos para o nosso mercado de exportações, empresas que exportem mais de 50 milhões por ano, temos cerca de 110 empresas. E o volume total andará à volta dos 38% do volume total de exportação. Depois, quando olhamos para empresas que exportam entre 25 milhões e 50 milhões, temos cerca de 17% do volume total. E aí temos um número também muito próximo das 100 empresas. Quando olhamos para empresas que exportam entre 5 milhões e 25 milhões, estamos a olhar para cerca de 35% do volume total de exportações, mas são 3.500 empresas. E são 3.500 PMEs que representam 35% do volume de exportação dos nossos bens. O que é extraordinário, porque são empresas que se reinventaram, foram capazes de ir lá para fora, mas, sobretudo, apontam-nos aquilo que é o pipeline daquilo que nós gostaríamos que fossem os campeões do futuro, como é o caso da EFASEC e como é, obviamente, o caso da Navigator. Infelizmente, estes casos não são repetíveis, nem por decreto e infelizmente também são muito difíceis de repetir do zero, de um ponto de vista de investimento, porque os mercados são extremamente competitivos. É mais fácil que estas empresas surjam do pipeline que já existe do que propriamente apareçam por livre iniciativa. Os setores já todos os conhecemos, máquinas e equipamentos, o setor automóvel deu um salto absolutamente extraordinário. Temos o caso da energia, pouco se olha para o caso da energia, mas a energia é um caso extraordinário, porque nós temos das refinarias mais desenvolvidas na Europa no que toca o diesel, e isto é um componente muito grande também na nossa exportação e de valor acrescentado, mas obviamente o setor da moda, o setor agroalimentar. Que medidas dentro do grupo é que nós olhamos para fomentar ainda mais aquilo que tem a ver com a iniciativa privada das próprias empresas. Aqui, mais uma vez, o papel de melhor Estado, menos Estado é importante, mas aquilo que é importante também salvaguardar é que o Estado tem mecanismos para poder apoiar e fomentar este mesmo desenvolvimento lá fora. Um reforço da rede externa é muito importante. Nós não nos podemos esquecer que neste mercado hipercompetitivo, quem nos representa lá fora são os nossos vendedores. Se nós estamos a lutar e a competir contra um mercado como o mercado espanhol ou contra o mercado inglês em algumas áreas, nós temos que perceber que esses representantes desses mesmos mercados são os vendedores dos próprios mercados e nós temos que ter capacidade lá fora de ser os primeiros a vender o nosso próprio país. De facto, notou-se uma evolução muito grande no quadro diplomático português. Os embaixadores hoje em dia estão muito mais preparados para representar o país e para serem capazes de defender o país, mas nós achamos que tem que ser reforçado este papel do Estado nesta área e Portugal tem que ter mais e melhores vendedores lá fora. As associações que representam as várias empresas no setor, algumas são organizadas, mas a grande maioria vive mais numa lógica existencialista do que propriamente numa lógica de promoção das próprias empresas.
Registados na agência de investimento, nós tínhamos, enfim, tendo eu passado por lá, acompanhei isto de perto, tínhamos cerca de 700 associações. Ora, quer dizer, Portugal tem uma economia extraordinária, mas uma economia tão grande que leva a que existam 700 associações a representar a sua economia, quer dizer, quem nos dera que isto fosse proporcional. Infelizmente não é esse o caso. E sendo este um grupo mais liberal do que propriamente centralista, é curioso que tenha resultado das várias conversas internas que nós tivemos em relação a este respeito, o facto de que seria importante que houvesse um papel maior do Estado no que toca à alocação de recursos e, sobretudo, no que toca o apoio às empresas lá fora de forma mais centralizada. Há um problema grande que nós temos, que é a falta de interligação entre estas empresas ou o enorme individualismo. E aí é importante que o Estado tenha um papel que seja de apoio a estas mesmas empresas. Obviamente a questão do financiamento dos seguros é muito importante e nesta área nós também olhamos para o reforço desta mesma área. Os seguros são muito importantes na componente de internacionalização e tem que haver mais apoio a esse tipo de iniciativas. Na área de investimento, nós tivemos uma mudança substancial no paradigma do investimento, da captação de investimento para Portugal nos últimos anos. Passámos de ter, em 2012, cerca de 6,8, próximo de 7 mil milhões de investimento para Portugal. Caímos na crise para valores próximos dos 2 mil milhões e já estamos hoje em dia a recuperar estes valores e vamos fechar o ano, penso que 2017, com valores muito próximos dos 5,5 mil milhões de investimento captado para Portugal. Isto é importante porque este investimento vai trazer mais riqueza, vai trazer obviamente mais emprego e sem este investimento dificilmente nós teríamos capacidade de criar e de reduzir a taxa de desemprego em Portugal. Porquê é que procuram Portugal, porquê é que procuram os investidores Portugal, e isto teremos agora também a vossa experiência também aqui, procuram Portugal por uma questão muito simples, retorno. Procuram Portugal porque em Portugal conseguem atingir os valores de retorno que as suas multinacionais lhes exigem e esse nível de retorno vem porquê? Mais uma vez o talento e vem obviamente as infraestruturas que existem em Portugal e a capacidade que Portugal tem hoje em dia de receber, que muito resulta do investimento que foi feito nos últimos 30 anos em Portugal, a infraestrutura e que hoje existe. Mas o principal fator de atração hoje em dia em Portugal é o talento que nós temos. Nós vemos que há dois tipos de investimento que entraram em Portugal nos últimos tempos, aqueles que vêm fomentar as cadeias de valor existentes nos setores mais industriais, como é o caso do setor automóvel ou mesmo o caso do setor aeronáutico, e muito investimento tem entrado aí dentro destas áreas, enfim, a Faurecia, a Bosch no setor automóvel, o caso da Embraer, da Mecacrom ou da Lawak no caso do setor aeronáutico. E, portanto, é investimento que vem complementar aquilo que já existe e foi desenvolvido em Portugal e que tem talento e que tem investigação. O novo investimento que tem vindo para Portugal é aquele precisamente que procura este talento humano e temos visto muito investimento em Portugal em sistemas de IT, de shared services, empresas que vêm para Portugal precisamente porque sabem que conseguem encontrar aqui mão de obra extremamente qualificada e que encaixa perfeitamente nas políticas de descentralização que elas têm. Medidas que nós tínhamos olhado do ponto de vista de policy para fomentar ainda mais esta atratividade de Portugal e trazer ainda mais investimento para Portugal, obviamente tudo quanto tenha a ver com o reforço do talento e da inovação e do investimento. Temos que acelerar nesta área em termos de investimento para trazer e conseguir captar para cá cada vez mais investidores. O tema do acompanhamento de Estado, e aqui houve uma figura muito importante, em que o Pedro esteve envolvido no anterior governo, que é uma figura de Estado que faz pura e simplesmente o acompanhamento de todos os projetos de investimento, que é a RECAI, que é uma reunião de acompanhamento de assuntos económicos e de investimento, que é transversal a todo o governo. Esta área é extremamente importante porque o Estado tem que desburocratizar e criar sistemas de red carpet para tudo quanto venha para Portugal de investimento e que não esbarre nas barreiras habituais dos custos de contexto. Este é um esforço que se manteve no atual governo, anteriormente era presidido pelo vice-primeiro-ministro, atualmente é pela ministra Maria Manuela Leitão Marques que preside e mantém essa mesma área e é fundamental manter isto em funcionamento, caso contrário estes projetos caem na burocracia do sistema e podem vir a desaparecer. Uma das medidas, provavelmente mais polémica, que também foi discutida, tem precisamente a ver com impostos. Começámos há pouco a falar que havia uma enorme competição em termos de impostos, até dentro da própria União Europeia, e Portugal não deve estar fora disso. Devia ser novamente colocada em cima da mesa a hipótese de existir impostos zeros para novos investimentos em Portugal. Isto foi algo que foi discutido no passado e que seria, obviamente, muito bem-vindo nesta fase em Portugal, porque, obviamente, nos iria colocar lá fora como porta-estandarte de competitividade fiscal. Terminando, enfim, e sendo economista não poderia deixar de falar nestas áreas, nada disto funcionando ou nada disto sendo posto em prática, o que é que resulta? Resultam estes famosos estabilizadores automáticos.
E nós, em Portugal, temos um que está a funcionar a nosso favor, provavelmente não é muito politicamente correto, mas que ainda funciona, que é o facto de Portugal, ao estar exposto a um nível de dívida tão elevado, não vai ter nos próximos anos uma pressão gigantesca sobre os preços. E, portanto, a inflação em Portugal nos próximos anos vai ser extremamente contida, porque temos um estoque de dívida que temos que desacumular nos anos vindouros. Isso significa o quê? Significa que, ao termos preços baixos, vamos nos tornar ainda mais competitivos no que toca à exportação. Se as nossas empresas hoje em dia já exportam a preços competitivos, estando o mundo todo a crescer nos próximos anos em termos de preço, Portugal vai se manter numa posição mais reduzida, porque não existe essa inflação, essa pressão da inflação. Isso, por um lado, vai ter um impacto positivo nas nossas exportações. Nós vamos ser, de um ponto de vista relativo, ainda mais competitivos lá fora na exportação. E no que toca à atratividade de investimento, acontece o mesmo fenómeno. Ao não termos pressões inflacionistas domésticas, Portugal vai também, de um ponto de vista relativo, nos próximos anos, tornar-se cada vez mais atrativo para investimento estrangeiro. Eu com isto já me alonguei um bocadinho, mas deixo um bocadinho o mote para a conversa que se segue, e eu iria começar aqui pelo Dr. Pedro Reis. Em 2011 escreveu um livro, Portugal Voltar a Crescer. Se o escrevesse agora, escreveria da mesma forma, acrescentaria pontos. Eu começo por aí.